A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages é a primeira igreja evangélica aqui em Lages. Nós estamos com trabalhos aqui em Lages há mais de 90 anos e como igreja organizada completaremos agora esse ano de 2023, 66 anos. A nossa tarefa aqui é pregar o Evangelho, ensinar as pessoas a amar e seguirem a Jesus Cristo e fazer com que elas levem a palavra de Deus para outras pessoas também. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro, ao lado do SEJA, em frente da concessionária Honda Motos. Durante o mês de janeiro, as atividades da Igreja Presbiteriana de Lages acontecem aos domingos às 19 horas. Você é nosso convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Talvez você, como eu, tenha colocado no coração o desejo e tenha pedido a Deus condições de ler a Bíblia toda esse ano. E eu fiz Deus colocou esse desejo no meu coração e eu já tenho feito isso como pastor há muito tempo, mas esse ano renovei esse desejo de ler a Bíblia toda. E comecei lendo de Gênesis. E chamou-me a atenção os 3 primeiros capítulos de Gênesis sobre como nós podemos ver e perceber quem é Deus. E é uma aventura, eu quero te convidar para essa aventura. E hoje nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1, que fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos nesse momento retirando um pouquinho do nosso tempo para ouvir da Tua palavra, para meditar nela, para juntos pensarmos e refletirmos sobre quem Tu és, Pai Santo. Nós queremos Te implorar e Te suplicar, Pai Santo, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine os nossos olhos para que possamos ler, compreender e entender a Tua palavra, Pai. Que o Senhor faça com que a Tua palavra fique guardada no nosso coração, no meu coração que estou falando, mas também no coração das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Que a Tua boa mão esteja com elas, Pai Santo, e que o Senhor esteja cuidando da vida delas, Pai Santo, nas outras áreas também, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez você, que já é um pouquinho mais antigo como eu, já tenho meus 48 anos, se lembra daqueles documentários que passavam na TV, até na Rede Globo, desculpa citar o nome aqui da Rede Globo, né? Se eu não me engano era o Jack Palance que narrava e que apresentava os grandes documentários sobre a África, sobre os animais, o mundo animal. E a gente, ao olhar para tudo aquilo ali, ficava fascinado. Hoje em dia tem os canais Discovery para você procurar, buscar e entender mais sobre toda a natureza e toda a criação. E ao olharmos para a criação, seja através de um programa de TV, como eu olhava lá em São Paulo, ou indo para a natureza, como nós podemos fazer aqui na nossa região, é impossível a gente olhar para a criação
para tudo aquilo que foi criado por Deus e nós não ficarmos fascinados com aquilo tudo. Hoje, dia que eu estou gravando aqui, são um belo dia de sol. Deve dar um anoitecer muito lindo. No céu não há quase nuvens. E eu creio que no final da tarde, no poente do sol, nós vamos ter um pôr do sol bem alaranjado. Quem nunca sentou num alto, num morro, no alto de uma montanha e ficou olhando aquele pôr do sol e ficou fascinado com aquele pôr do sol? Eu sou uma pessoa fascinada, tanto com o nascer do sol quanto com o pôr do sol. E é impossível você olhar para aquilo tudo e você não ficar fascinado diante daquela situação que você está vendo. E ao olhar para a criação, ao olhar para a natureza, ao olhar para a beleza natural que está ao nosso redor, é impossível a gente não parar, não sentar e começar a perceber e fazer a seguinte pergunta: afinal de contas, quem fez tudo isso? Afinal de contas, como que isso tudo chegou a acontecer? Há várias teorias, e aqui eu não vou discutir teorias científicas, porque, felizmente ou infelizmente, as teorias mudam. A cada momento sofrem alterações, e o que valia num momento não vale mais daqui a um ano. O que valia hoje, daqui a uma semana já não vale mais. Se você é antiguinho como eu, já falei que eu sou antiguinho, você já deve ter ouvido nos telejornais todo mundo dizendo a teoria da época que nós não deveríamos comer ovo porque fazia mal para a gente. Hoje em dia, falam não, pelo contrário, você vai comer muitos ovos por dia, porque faz bem para você. É isso que eu estou te dizendo, eu não estou falando de verdades transitórias, ideias da moda. Eu quero falar para você o que a Bíblia diz sobre quem é Deus. E não é fácil dizer isso. Enquanto eu estava lendo e meditando e refletindo sobre isso, eu comecei a pensar num documento oficial da Igreja Presbiteriana, não só da Igreja Presbiteriana do Brasil, no qual nós fazemos parte, mas a Igreja Presbiteriana do mundo inteiro, daqueles que assumem a confissão de fé de Westminster, os símbolos de fé de Westminster. Westminster é uma abadia que existe lá em Londres. E o presbiterianismo também passou por Londres, passou pela Inglaterra. E lá em 1643 houve uma assembleia entre os batistas, entre os anglicanos e entre os presbiterianos, para que eles pudessem colocar num documento, num papel, as ideias centrais da fé cristã, da fé evangélica. E essa reunião durou 5 anos. Você deve estar se perguntando assim para mim: pastor, se reuniram durante 5 anos? Não se reuniram durante 5 anos, mas durante 2 anos. Ela teve aí um intervalo de 3 anos. Mas homens, 150 homens vindos do Reino Unido inteiro, da Escócia, do país de Gales, da Inglaterra, se reuniram ali e começaram a pensar e a escrever sobre os princípios básicos da fé cristã. E ao terminarem de escrever, faltava o capítulo que falava sobre quem é Deus. E de repente eles falaram assim: não, vamos parar tudo e vamos orar. Vamos pedir sabedoria de Deus. E um daqueles 150 homens, se levantou e começou a orar. E a hora que ele começou a orar, assim, as pessoas começaram a ouvir o que ele falava. E ao ouvirem o que ele falava, eles falaram assim: realmente, ele está falando quem é Deus. E começaram a anotar a oração daquele homem. E começaram a procurar aonde estava na Bíblia as referências que aquele homem falava. Aqui a nossa aventura, nesse mês de janeiro, vai ser descobrir quem é Deus,
através do relato de Gênesis. E o primeiro versículo fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui já começa com uma diferença minha e tua em relação a Deus. Se eu for em qualquer lugar aqui em Lages, ou na região, ou em Santa Catarina, ou no Brasil, ou até fora do Brasil, e for num hotel, vão pedir para que eu preencha uma ficha. E ao preencher a ficha lá, vão dizer assim para mim, terão lá 2 itens que eu preciso preencher. Eu terei que preencher a minha data de nascimento e terei que preencher a minha naturalidade, aonde eu nasci. Eu e você somos seres que vivemos no crono e no topos. O que é essa ideia? É a ideia de que nós vivemos num tempo e vivemos num lugar. Nós só existimos num tempo e num lugar. Não dá para a gente fugir do nosso tempo. Nós podemos até mudar de lugar. Eu até 2 anos e meio eu vivi em São Paulo, na capital. Mudei aqui para Lages, vivo em um outro lugar. Mas no tempo não dá para a gente sair disso. Nós vivemos num tempo e num lugar. E o texto aqui diz que Deus não vivia no tempo e nem no lugar. Que Deus era antes do tempo e antes do lugar. A essa qualidade de Deus, a essa característica de Deus, nós chamamos de eterno. Deus é eterno. O que significa isso? Que Deus não vive no tempo e no lugar como nós vivemos. É por isso que ele pode falar assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu nasci em São Paulo, talvez você tenha nascido no Cerrito. Outra pessoa que está me ouvindo nasceu em Lages mesmo. Outro nasceu em Correia Pinto. Outro nasceu em Otacílio Costa. Mas cada um de nós nascemos num lugar e nascemos num tempo. Deus supera a nossa noção de tempo. Deus supera a nossa noção de existência. É por isso que é tão difícil a gente parar, entender e compreender quem é Deus. É tão difícil a gente... Por quê? Porque supera a nossa capacidade mental. Uma das primeiras coisas que quando eu entrei no seminário, e isso há quase 30 anos atrás, o professor chegou para nós e explicou que teologia não é você estudar a Deus, porque ninguém consegue estudar a Deus. Ninguém consegue estudar diretamente Deus. Teologia, ela tenta entender o que a Bíblia diz e como Deus se revela na palavra de Deus. Não existe como a gente conhecer a Deus na sua complexidade, na sua plenitude, porque nós somos seres finitos. A Bíblia fala que Deus é o começo e o fim. A Bíblia fala que Ele é antes de todas as gerações. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala aqui, que fala lá na sua carta aos Efésios, dizendo para nós que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Para nós, para mim e para você, para a gente entender isso, nós precisamos dar um salto na fé. Há alguns pensadores que falam assim: crer é dar um salto no escuro. Não. Nós estamos falando e crendo no que a Bíblia diz. Não tem salto no escuro. A Bíblia diz e afirma que Deus é eterno. Ele é superior e diferente de nós. Mas há uma segunda característica aqui que nós podemos entender aqui. Que Deus também é criador. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu comecei a estudar, comecei a refletir, comecei a estudar a Bíblia. Quando eu comecei a meditar sobre essas coisas, eu me lembrei de uma frase de Lavoisier. Lavoisier, que foi um químico importante, um pensador francês, um químico importante. Ele é o pai da química moderna. E Lavoisier criou uma frase que todo mundo repete. Ele falou assim:
Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a máxima do pensamento de Lavoisier. E a Bíblia diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente começa a pensar aqui no Deus Criador, a gente começa a pensar em nós como criamos as coisas. Eu de vez em quando gosto de pegar um pedaço de madeira, transformá-lo e fazer dele alguma coisa útil. Fazer dele um móveis, fazer dele um utensílio doméstico, fazer dele alguma coisa que eu necessite. Mas olha só, eu peguei alguma coisa que já existe. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz para mim e para você que Deus criou. É diferente de mim e de você, que pegamos alguma coisa e realmente transformamos. É como Lavoisier falou. Nós não temos esse poder de criar alguma coisa do nada. Nós fazemos a partir de alguma coisa. Por exemplo, eu vou construir uma parede de taipa. Nós pegamos as rochas, colocamos elas ali, usamos barro para unir aquelas rochas e deixamos secar e por causa de tudo aquilo que nós usamos ali, o muro de taipa continua ali. Quando eu vou cozinhar, eu pego os ingredientes, uso o fogo e faço com que aquilo tudo se transforme no alimento que eu quero. Seja um macarrão que eu comprei já ali para fazer isso, seja uma verdura que eu fiz para cozinhar, eu estou transformando. Mas a Bíblia diz que Deus criou as coisas do nada. Há um termo latino para isso que é ex nihilo. Deus fez as coisas do nada. Deus, Ele é o Criador. E veja só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é eterno e Ele é o Criador. Dentro da criação que Deus faz, nós podemos ver a criatividade de Deus. Veja só quantas aves nós temos. Nós temos aqui só na nossa região as sirenas, nós temos aqui na nossa região os bentivis, nós temos aqui na nossa região outras aves que a gente nem consegue mais nomeá-las. Veja só quantos tipos de plantas e de árvores nós temos. Nós temos ipês, nós temos quaresmeiras, nós temos araucárias, nós temos pinos, nós temos vários tipos. Veja só também quanto tipo de vegetação nós temos. Nós temos vegetações rasteiras, nós temos vegetações que nós podemos comer e nos alimentar. Nós temos animais que estão aqui na nossa região, ainda habitando aqui. E por que não olhar para nós mesmos e vemos como nós somos diferentes uns dos outros? Talvez tu estejas falando assim, esse pastor não sabe o que está dizendo. Não. Olhe se você tem 2 filhos, coloque um do lado do outro e veja só como que, mesmo sendo do mesmo pai, da mesma mãe, tu verás quanto que eles são diferentes. São diferentes no aspecto físico, são diferentes no aspecto intelectual, são diferentes no emocional. Há filhos que são muito mais sensíveis do que os outros. E a mesma criação. É o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma situação econômica, mas cada um deles tem uma sensibilidade. E nós vemos aí a criatividade de Deus. Basta tu olhar e ir aqui para o litoral de Santa Catarina, tu verás que tem praias que estão quase nativas ainda. Foram um pouco mexidas pelo homem. E cada praia é diferente uma da outra.
O nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, é eterno e criativo. Mas Deus também é poderoso. Porque ninguém poderia fazer isso, nenhum homem pode fazer isso, porque não tem poder para isso. Mas Deus tem poder para isso. Deus tem poder para transformar e para refazer qualquer coisa. Deus tem o poder para transformar alguma coisa que era feia em alguma coisa linda. Quando eu penso nisso, eu penso na borboleta, que antes ela era um inseto feio, horroroso. Lembrando de como a gente falava lá em São Paulo, na cidade grande, era uma taturana que queimava todo mundo, que não possuía, que não tinha beleza nenhuma. Mas depois que ela entrava no casulo e começavam a nascer as suas asas e ela ser transformada, aquilo que era tão feio se transformava num dos insetos mais lindos que existem, as borboletas. A gente pode ver isso também, Deus transformando e fazendo com que os animais procriem. Como que a gente pode entender que um animal pode dar a luz a outros animais? Impossível. Hoje em dia a gente tenta clonar, até experimentos que deram certo a clonagem, mas ainda estão sendo analisados os efeitos disso. E se a gente pensar em nós, como eu e você somos, na complexidade que nós temos, na complexidade que o ser humano tem. Veja só, a gente tem algumas questões particulares que nenhum outro animal tem. Nós temos pensamento aprofundado, analítico, nós temos a capacidade de nos comunicar, nós temos a capacidade de manusear, de fazer artefatos com as mãos. E pensar que nós, quando somos gerados dentro do ventre da nossa mãe, nós somos menores do que um grão de arroz. Se tu pegares um ultrassom de um feto de 1 mês e meio de idade de vida, tu verás que o tamanho dele é de um grãozinho de arroz. E isso não pode ser outra coisa senão Deus exercendo o seu poder sobre nós. Deus também exerce o seu poder, controlando todos os fenômenos atmosféricos que nós temos. Nosso Deus, Ele é poderoso. O que eu posso aprender disso para mim e para você? Eu tenho pensado e refletido muito sobre isso, que eu e você devemos realmente colocar nossas vidas de tentar conhecer a Deus, não através de outras coisas, mas através da palavra dele. Segundo, eu e você devemos entender que o mundo não acaba aqui, mas é eterno. Terceiro, que eu e você podemos confiar em Deus, porque Ele nos criou. Ele nos criou. Quarto, Ele é poderoso para consertar o que Ele criou. Então, se eu estou numa situação difícil, eu posso confiar nele. Vamos orar? Senhor, nós vimos a Tua palavra agora e queremos confiar em Ti, Pai Santo, e Te buscar. Te implorar que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, Pai. Te implorar que o Senhor faça com que nós vivamos a Tua palavra e tenhamos sede de Ti, Pai. Que nós entendamos que o Senhor nos criou e não tem como representarmos a Ti. Entendemos, Pai Santo, também que o Senhor que nos criou, o Senhor é poderoso para nos cuidar e para nos abençoar, Pai. Cuida das nossas famílias, cuida da nossa cidade, Pai. Cuida do nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo.
Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração.